Glória a Deus. Saúde a igreja para a paz do Senhor, para os irmãos que chegou depois, amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Pode soltar, querida. Vou louvar a Deus com esse louvor, que tem como título, Se Eu Não Te Ouvir. O que seria de nós se a gente não ouvisse a voz do nosso Pai? A voz dele é tudo para nós, aleluia. Oh, tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Canta, igreja. Fala, Deus.
Deus. Ainda de pé, irmão, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Pastor José Belo, ele vai transmitir a mensagem e vai fazer a leitura também da palavra. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez na DGR com nossos amigos, pastores, Luiz Tavares, missionária Sandra e toda a igreja aqui no Grande Recife, Camaragibe. É uma alegria, pastor Luiz Tavares, estar com você, com o senhor, com essa igreja, para a glória de Deus. Esposa sempre me acompanhando, Deus abençoe. Deus é bom em todo o tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4 e versículo 19. Para ganharmos tempo, capítulo 4 e versículo 19. Todos estão com a oportunidade de abrirem as vossas Bíblias no livro Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim a eterna, infalível e poderosa palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Podeis assentar, por favor? Foi rápido, né, irmão? A leitura, né? É hora que tem que ser rápido, até para remir o tempo, para ganharmos mais tempo. Louvado seja Deus. Queridos, estamos numa atmosfera muito abençoada. A presença de Deus está nessa casa. Uma glória de Deus neste lugar. E eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa, você saiu com o intuito de adorar, glorificar, exaltar e deixar o Espírito Santo de Deus te usar na terra. Quando nós saímos dos nossos lares, nós temos que sairmos com propósito para adorar ao Senhor, irmãos. Nós não podemos achar que esse culto vai ser mais um culto como domingo passado. Não. Quem faz o culto é você. É você que faz o culto para Deus. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, Paulo, quando está se dirigindo ali para aquela região do país de Roma, para aqueles cristãos que habitavam ali, ele foi bem direto e objetivo. Ele disse: meus irmãos, quando vocês vierem apresentar o vosso culto a Deus, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que vos apresente a Deus os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Posso tirar o microfone? Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, o texto que acabamos de ler revela uma grande informação da parte de uma mulher. Jesus precisou necessariamente entrar na cidade de Sicar, território governado pelos samaritanos, porque havia ali uma grande barreira. Jesus precisava ir àquele local evangelizar exclusivamente uma mulher só. Porque quando Jesus quer, através de uma pessoa, ele ganha toda a parentela e toda a família. Agora, ele precisou ir, porque João vai dizer no capítulo 4 e versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Todos nós temos uma Samaria que precisa Jesus passar. A mulher samaritana, ela estava
numa cidade chamada Sicar, dentro do território de Samaria, aonde Jesus poderia muito bem não ir até aquele lugar, mas foi preciso ele ir, porque havia uma arrumação e uma mudança naquela região que era preciso acontecer, e só Jesus poderia mudar aquela situação. Não tem coisa que o marido não muda, a esposa não muda, o filho não muda, a mulher não muda, os antepassados não mudam, os ancestrais não mudam, quem morreu não muda, quem está vivo não muda, mas Jesus ele muda, porque tem coisa que é no coração das pessoas. Não é fácil trabalhar no coração das pessoas. E Jesus precisava entrar nessa cidade para mudar não só protocolo, mas mentalidade, até mesmo por causa da cultura daquela região, porque eles eram chamados de samaritano porque habitavam em um território completamente diferente dos judeus. Apesar que os samaritanos, eles tinham sangue na veia dos judeus, mas porém, um casamento fora dos padrões morais de Deus causou uma dificuldade, uma barreira, uma divisão que custou décadas para Jesus arrumar a bagunça que o mau casamento causou. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que antes do Reino do Sul e o Reino do Norte, e Israel ser colonizado, como hoje é o Estado de Israel e país, o texto diz que as tribos de Israel se dividem. Um se torna Reino do Sul, Reino do Norte, e ali agora cada um vai fazer conforme a sua cabeça lhe manda. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, os hebreus, os judeus, coabitaram fora do território de Israel com outras mulheres de outras nações. E segundo a visão dos judeus ortodoxos, daqueles que são realmente praticantes da Torá, eles não poderiam casar com mulheres de outra nação, de outra terra, de outra pátria, a não ser da mesma casa, da mesma nação, da mesma linhagem. Ou seja, quando Abraão chama Eliezer Damasceno, já vê que Isaac está beirando os 40 anos. E Isaac é o sucessor de Abraão na terra. Isaac, ele está beirando os 40 anos de idade. E então Abraão chama Eliezer Damasceno, que era o seu mordomo, e diz: olha, vai na parentela dos meus pais e traga uma moça para o meu filho casar com ela. Por quê? Abraão pediu que Eliezer Damasceno trouxesse uma mulher da mesma linhagem de Abraão, por causa das indiferenças religiosas. Porque tem isso, irmãos. A diferença cultural, religiosa, e isso muitas das vezes implica, isso atrapalha, até mesmo relacionamento com Deus. A religião durou uma coisa tão ditadura, que as pessoas colocam isso acima da Bíblia, acima da palavra de Deus, e muitas das vezes, quando você vai ver, a pessoa só usa aquele nome de fachada, porque na prática não tem nada. Porque um adorava a Deus no Monte Gerizim, outro no Monte Ebal. O samaritano adorava no monte. O samaritano subia no monte, porque tinha a cultura de Jacó. Jacó subia no monte, adorava no monte. E Israel adorava em Jerusalém, a capital. Então um adorava no monte, o outro adorava no monte. E o outro em Israel. Então virou uma coisa complicada. E segundo a história, era o mesmo Deus, mas porém com costumes diferentes. Até porque a mulher samaritana, ela vai dizer para Jesus: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa fonte e deu aos gados e a nós. Então ela usa Jacó, porque Jacó era filho de quem? Abraão, Isaac e Já. Então ela tem sangue de Jacó nela. Porém, havia uma barreira, havia uma divisão. E aonde a barreira e a divisão, Deus não trabalha como Ele quer. É necessário que a barreira quebre.
a divisão caia por terra. Tiago, capítulo 1 e versículo 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração e a sua religião é vã. A religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da contaminação do pecado. Se você abrir a Bíblia no capítulo 10 de Mateus, Jesus não vai permitir os discípulos entrar em territórios samaritanos, porque samaritanos guardavam rancor, diga rancor, mágoa, ódio dos judeus. E Jesus, sabendo que o coração dos samaritanos estava enfermentado com coisa maligna, porque aquilo, o que os pais deles pecaram há 10, a 20, a um século, a meio século, a sei quantos séculos lá atrás, aquilo que os pais praticaram lá estava refletindo no presente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Vamos para a Bíblia. A DGR tem um compromisso com a Bíblia. O sigla da Igreja Assembleia de Deus do Grande Recife tem compromisso com a palavra. Está escrito assim. Vamos lá, capítulo 10 de Mateus e versículo 5 diante. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho da gente, nem entrei em cidades samaritanas. Você lembra quando alguém falou assim para Jesus: Senhor, tu queres que a gente clame fogo do céu como fez Elias para matar esse abençoado aqui que está te interrogando? Porque alguém estava expulsando Jesus do território samaritano e alguns dos discípulos não gostaram. Era um samaritano que estava mandando Jesus embora. Sai daqui, você não é bem-vindo aqui não. Aí ele disse: vamos fazer como Elias, vamos clamar por fogo para acabar com essa rejeição desse povo aqui. Aí Jesus olha para esse discípulo que está pedindo fogo e diz: que espírito habita em vocês? Você não sabe que o Filho do Homem não veio matar, mas veio dar vida? Tem muito crente que quer que Deus mate o outro. Cuidado para Deus não te matar primeiro, hein? Cuidado para tu não morrer primeiro. Olha que tipo de oração tu apresenta a Deus. Porque Jesus não concorda com violência. Pedro andava com a espada durante 3 anos e meio. Jesus nunca chamou a atenção de Pedro quando ele estava andando com a espada, porque a espada estava na bainha, estava guardada, não fazia mal a ninguém. Mas quando Pedro queria ser protetor de Jesus, segurança particular de Jesus, Jesus nunca quis segurança particular. Quando Pedro foi defender Jesus, puxa a espada e desce na orelha de um homem por nome Malco. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Eu não preciso que tu me defenda. Se eu quisesse agora, eu pediria ao meu pai uma legião de anjos para me proteger. Guarda a tua espada, porque quem fere com espada será. É lei da semeadura. Bateu, levou. Plantou, colheu. E não adianta colher após a morte. Você vai colher viva e vai colher viva. Vai sentir a dor na pele. Esse negócio de quando morrer Deus cobre, isso é conversa fiada. Você vai pagar em vida. Então Jesus não aceitou o comportamento de Pedro. Jesus não se alegrou com o comportamento do discípulo pedir fogo do céu. Porque Jesus ia fazer a diferença. Irmão, se Jesus saísse matando todo mundo que falasse mal dele, ele não ia salvar quase ninguém.
Você já pensou se ele fosse matar todo mundo que odiasse ele? Por exemplo, está escrito nos profetas maior que ele seria chamado de Nazareno. Pois bem, ele nasce em Belém, vai para Nazaré, é recebido, mas depois, quando começa a se destacar em Nazaré, os nazarenos não suportam mais ele. Então, o que é que os nazarenos faz? Os nazarenos expulsam Jesus, aí a cidade de Cafarnaum abraça Jesus. Ei, você só morre aonde você quer, porque você não é obrigado a morrer aonde Deus não quer que você morra. Jesus foi rejeitado em Nazaré, ele não ficou lá para sofrer. Eu vim não só crescer aqui, ter maturidade e ser bênção. Eu estou aqui para salvar vocês. Vocês não querem? Olha a poeira dos meus pés. Eu vou para Cafarnaum. Cafarnaum abraça Jesus. Ninguém é obrigado a ficar aonde não é bem-vindo nem recebido. Para com isso. Aonde Jesus não era recebido, ele ia embora. E quando alguém pegava pedra para jogar nele, ele não ficava, vai, bate que eu gosto de apanhar. Não. Ele ia embora. Agora não adianta ficar no lugar e estar murmurando do lugar. Você está pecando mais. Você está pecando mais. Não concorda? Não aceita? E o que é que está fazendo aqui na DGR? Hein? Pastor está abrindo mão da doutrina, já está liberando muita coisa. Tu não está gostando? Vai para outra, vai para outra. Mas tem gente que não quer, irmãos. Alguém quer ser ditador? Aqui não tem ditador não, o ditador aqui é Jesus. Jesus foi na cidade de Sicar por uma alma. Diga, por uma alma. Samaritana. Ele chega lá, pastor Luiz Tavares. Ele sabe tudo que aquela mulher fazia de errado. Sim ou não? Mas ele chega acusando. Ele chega falando das roupas dela que está curta. Ele fala do brinco, do batom, da pulseira, do cabelo raspado, da careca dela. Jesus fala do cinto, da bolsa, do carro dela. Não, Jesus chega, a Bíblia diz que ele chega cansado. E daquela conversa ele pede água. Dai-me de... Ele começa a evangelizar aquela mulher pedindo água. Como é que você está abordando as pessoas? Você passou pelo discipulado para aprender a evangelizar as pessoas de outra religião, ou você ataca todo mundo? Porque Jesus não atacou essa mulher, pode ler o texto. Não, ele não atacava, ele chegava para evangelizar as pessoas. E ele pede água. A mulher olha para ele dos pés à cabeça e diz, ele não é samaritano. Pela barba, pela roupa que ele dá, pelas vestes, ela olha para ele e diz, como é que tu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana e tu sendo judeu? Tu não sabe que por décadas, por séculos, os judeus não se comunicam com os samaritanos? Você está errado, eu sou uma mulher. Pela tua cultura judaica e pela minha samaritana, tu nem poderia falar comigo, homem. As religiões, ela separa, mas o amor de Deus une. Jesus não teve nada a ver com a bronca lá atrás. Jesus estava, aleluia, vendo o futuro daquela mulher. Ei, o negócio de Jesus contigo não é o passado, é o futuro. É o futuro que ele tem preparado para ti e para mim nessa noite, viu? Se alguém for falar do teu passado, apresenta o teu futuro para ele. Apresenta o que Jesus fez na tua vida. Porque tem muita gente que não tem novidade de vida e nem quer que você tenha. Tem pessoas que não crescem e nem quer que você cresça. Tem pessoas que não evoluem e não quer que você venha evoluir. Parou no tempo. O mundo está tecnológico. Você pode se modernizar sem mundanizar-se. Tem pessoas que parou no tempo.
A pessoa não pode fazer mais nada para melhorar a vida, que alguém já julga. E a tua língua, tu julga a tua língua também? Porque o paletó não fala, minha gravata não fala, meu sapato não fala, minha roupa não fala. Aleluia. Meu celular não fala, não tem vida própria. Aleluia. Mas a língua do ser humano fala. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 4 de João. Deixe, por favor. Deixe no capítulo 4 de João, deixe. Quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samar. Irmão, Jesus poderia muito bem nem entrar nessa cidade, porque não foi Maria, não foi José que cometeu essa situação lá atrás. Aí Jesus foi para limpar o nome de Maria e de José, o pai adotivo. Não, ele não tinha nada a ver. Mas foi os ancestrais dele, alguém da tribo que pertencia a um dos seus parentes, que causou isso lá atrás. Então Jesus veio para tentar arrumar. Mas não adianta, quando a pessoa não quer se arrumar, nem a mulher aconselhando ele, tira essa roupa, essa tá mofada, essa tá... Não adianta, irmão, tem gente que não quer nem se arrumar. A mulher fala, esse terno tá mais batido do que tudo. Aconselho o homem, não, mas eu gosto desse. Gasta teu dinheiro, Jesus está te dando dinheiro para quê? Para tu andar desse jeito, coloca a melhor roupa, o melhor perfume, compra, é para ti, é para Deus, é para tua família, mas não. Jesus foi arrumar essa bagunça que ficou lá atrás. Alguém aprontou lá no passado e Jesus estava consertando no presente. E digo para você, não foi fácil consertar não. E quando se trata de religião, aí a bronca é alta. Tem pessoas que é tão religioso que misericórdia, em tudo ele vê pecado. Irmão, se Jesus fosse observar dessa forma, ele nem chegava perto da mulher samaritana. Porque aquela ali eu vou falar dela agora um pouco. Ele chega, pede água, ela olha para ele dos pés da cabeça. Não posso te dar água, tu não és samaritano, tu és judeu. Pois é, sou judeu mesmo, não nego a minha nacionalidade. Agora eu tenho uma resposta para ti, mulher samaritana. O que é? Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que está te pedindo de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Irmão, tem que saber ter paciência para conversar com as pessoas. Vai ter pessoas de todo tipo, calma, tranquilo, sereno, sinistro, agitado, atribulado, perturbado. E você tem que ser um psicólogo para amenizar aí a tempestade. Se você for outro agitado, vai perder. Não vai dar certo. Já pensou se Jesus não fosse um psicólogo do apóstolo Pedro? Jesus ia perder aquela alma. Mas Jesus não, ele vai dar um trabalhinho, mas eu vou ter paciência com esse bichinho de Jacó. Ele vai me negar, ele vai dar lugar ao diabo, mas lá na frente ele vai ganhar mais de 3.000 almas para mim. Eu vou deixar o diabo usar ele um pouquinho, eu vou deixar ele me negar, mas lá na frente eu vou pegar ele. Jesus investiu em Pedro. Não é fácil lidar com temperamentos de pessoas. Mas Jesus teve que lidar com esses temperamentos difíceis. Porque o Pedro era difícil. Mas Jesus usou ele para salvar. A mulher diz, eu quero dessa água. Jesus conversa com ela, ela diz, mas o poço, olha aqui ele, está vendo ele? Ele é fundo, não tem como tirar água. É mesmo, mulher samaritana, ele é fundo, ele é fundo para você, porque para mim não tem nada fundo. E o Senhor não tem com que tirar. Jesus olhou para ela e disse, tá bom, você quer tomar da água?
que eu tenho para você? Ela disse, eu quero. Pois vá chamar o seu marido. O que é que tem a ver? Poço, água com marido. Diga, a conversa mudou. Diga, a conversa mudou. Porque Jesus ia chegar no objetivo. Então Jesus não ia chegar logo de supotão assim para assustar a mulher. Chegar lá no poço, cadê teu marido? Não, ele sabia como chegar até ao marido dela. Tem gente que em vez de ganhar a pessoa, assusta a pessoa. De trazer para a igreja, afasta a pessoa da igreja. Porque ele traz um Deus que é tão santo que não pode habitar em quase lugar nenhum. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus estava diante de uma mulher pecadora. Jesus estava diante de uma mulher que casou 5 vezes. Porque a gente aprendeu que casamento é um só. Mas quando o homem de Deus começa a casar o segundo, o terceiro, o quarto, o 5, ele já não vale mais nada para aquela igreja. Ou para aquela nação, para aquele povo. Por isso que alguns querem ser árabes, pode ter até 7 mulheres. Sangue de Jesus tem poder. Olhe no jardim do Éden e veja quantas mulheres não teve. Só teve uma. Foi ou não foi? Aí Jesus olhou para ela e disse, tem essa água que eu quero te dar. Ela disse, tu é maior do que meu pai Jacó, que bebeu, nos alimentou e deu aos gados. Jesus olhou para ela e disse, todo aquele que beber dessa água que você vem buscar aqui, vai ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá. Porque a água que eu lhe der, lhe levará, lhe jorrará para a vida A vida é. Aquela mulher disse para Jesus, eu quero dessa água. Irmão, não foi fácil. Aquela mulher não queria se dobrar para Jesus, não. Tem gente que é difícil se dobrar. Mas se você chegar com essa pessoa com um jeito de Deus, ela se dobra. Ah, pastor, ninguém muda ele, ninguém muda ela. E quem mudou Faraó? Foi quem? Foi Deus ou o diabo? Quem mudou Faraó? Quem fez Nabucodonosor comer capim como bicho? Quem foi? Quem matou Herodes por não dar glória a Deus? Quem foi? Foi Deus, irmão. Como é que você diz, para aquele homem não tem jeito, para aquela mulher não tem jeito, para o meu marido não tem jeito. Ele conhece a Bíblia, ela conhece, ele pode conhecer o que quiser, mas Deus vai tratar com ele um dia. Aquela mulher olha para Jesus e diz, Senhor, me dá um pouco dessa água para que eu não venha mais tomá-la aqui. Diga, ela estava cansada daquela vida, diga. E você está cansada de alguma situação que a tua vida está promovendo? Ou você diz, é a vontade de Deus que eu esteja assim? É Deus que quer que eu esteja dessa maneira, dessa forma. Porque hoje tudo as pessoas colocam como a vontade de Deus. E muitas das vezes não é a vontade de Deus. É falta de sabedoria. É falta de inteligência. A Bíblia diz, está aqui o caminho da bênção e está aqui o caminho da maldição. Aí Moisés diz, escolha qual caminho você quer. Você quer o caminho da bênção ou da maldição? Aí eu escolho da maldição. Aí eu digo que é a vontade de Deus? Não é. Não é a vontade de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 20. As bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas Jesus chegou naquele momento ali para mudar a história daquela mulher. Tem mulher aqui que Jesus já sabe a história dela e vai mudar a história dela. Tem homem aqui que Jesus já sabe a história dele e vai mudar a história dele. Quando aquela mulher pede água, Jesus fala para ela, advogado Fernando, meu amigo, diz para ela, é juiz agora, né? Já mudou, né? Juiz Fernando, meu amigo, acabou de chegar aí. O texto está dizendo que ela pede água. Jesus fala para ela, chama o teu marido. Ela diz para ele, eu não tenho marido. E agora?
Quem está falando a verdade? Jesus que mandou chamar o marido dela? Ou ela que está falando que Jesus está dizendo que ela tem marido e ela não tem? Ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse: disseste a verdade. Diga a verdade, doa quem doer, mas fala a verdade. Fala a verdade. Diga a verdade. Porque Jesus concordou com a verdade que saiu da boca dela. Disseste a verdade, não tenho marido. Porque tivesse, e o que tu tens, não é? Aí ela vai dizer no versículo 19 que a gente leu: vejo que és profeta. Em momento nenhum essa mulher desrespeitou as palavras de Jesus, porque Jesus trouxe a vida dela para a mão dele. Jesus revelou, não foi a roupa de fora. Jesus revelou o dia a dia daquela mulher. Jesus não está preocupado em só revelar o que está por fora. Ele está preocupado com o que está com dentro. Como é que está a tua alma? Como é que está teu espírito? Como é que está teu coração? Teu coração está bem? A gente sabe que o coração dessa mulher estava sujo. Ela errou 5 vezes, mas ela não deixou de ser importante para Jesus. Irmão, tem gente que erra, já não é mais importante para mim, já não é mais importante para você. Não, ela errou, casou 5 vezes. Não, pelo amor de Deus, essa mulher tem alguma coisa na vida dela. Aí olha, com olhar desprezível e abandono. Jesus não abandonou ela. Jesus olhou para ela e disse para ela: eu vim mudar a sua vida. Ela, quando reconhece que Jesus é profeta, ela vai abrir a boca para dizer: o nosso pai adorava neste monte, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus fala para ela: nem em Jerusalém, nem neste monte mais adorará o Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em... Ela está com cântaro, porque era uma cultura da época. As mulheres buscar água. Não lembra de Rebeca? Que quando ela foi tirar água também, no meio do caminho, Eliezer Damasceno, ele fez uma prova com Deus. A mulher que oferecer água para mim, para os meus camelos, essa será a mulher do meu Senhor Isaac. Então, as mulheres tinham esses privilégios aí de buscar água. Não tão fora do horário como a mulher samaritana, porque aquele horário era impróprio. Quando Rebeca buscava água, era num outro horário, e ela estava buscando água no horário impróprio, mas era o horário de Jesus, para marcar a história dela. Hoje a tua história vai ser marcada aqui. Hoje a tua história vai ser marcada nessa igreja. Quando Jesus fala com ela, ela solta o cântaro, soltou. Vai para a cidade, chega na cidade, os irmãos, os parentes samaritanos estão lá. Ela olha e diz: olha, vinde e vede um homem que falou toda a minha vida. Ele falou toda a minha vida. Quem sabe que não é o Cristo? Aí quando os irmãos chegaram, viram Jesus, ouviram a palavra e disseram: mulher, já não é mais pelo que tu dissesse a nós, porque agora nossos olhos estão vendo que este aí é o verdadeiro Salvador do mundo. Para a samaritana, ele se revelou pedindo água. Para os outros irmãos, ele se revelou pela a palavra que saía da boca
dele. Quem salva é a palavra, quem liberta é a palavra, quem transforma é a palavra, quem santifica é a palavra, quem dá vida é a palavra, quem batiza com fogo é a palavra, quem regenera é a palavra, quem disciplina é a palavra, quem exorta é a palavra, quem causa, aleluia, pureza é a palavra, quem lava é a palavra, é a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, Jesus sempre vai falar a verdade. Você gostando ou não, ele vai falar a verdade. Chegou uma hora no capítulo 6 de João, e versículo 55, que Jesus começa a apertar o cerco. Aí uma multidão voltaram para as costas, voltaram para trás. Não seguiram mais ao Senhor. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês também vão fazer o mesmo que eles fizeram? Ou vocês vão estar comigo? Aí Pedro olha e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Irmão, o que a gente precisa entender é que você por muitos anos escutou esse hino da Mara Lima. Irmão, você sabe o valor de uma alma? Né? Irmão do interior, aquela antiga aí na Rádio FM, Maranata, as antigas rádios do Recife aí, que eu sou daqui, eu escutava. Irmão, você sabe o valor de uma alma? Tem obreiros que não sabem o valor de uma alma. Tem homem e mulher de Deus que não sabe. Irmão, evangelizar, subir aí, Timbi, Camaragibe, prefeitura, entrar aí no bairro A, bairro B, aleluia. E evangelizar no sol quente, no sol frio, na tempestade, você não vê quase ninguém. Agora matar é com ele, assassinar é com ele. Ei, Jesus vai cobrar de muitos que não dão, aleluia, a cara aí fora para ganhar alma, evangelizar. Mas quando está aqui quer matar. Vai primeiro buscar lá fora, depois tu fala alguma coisa. Vai evangelizar, vai na campanha evangelizadora. Vai ficar 1h30 subindo o beco, descendo o beco, entrando na rua. Vai. Ninguém quer, irmão. É difícil evangelizar. Ninguém quer mais não. Só quer pregar em igreja cheia. Tem até pregador que pergunta: olha, vai estar cheia a igreja hoje? Quantos membros tem? Olha, no seu... Não, irmão. Hoje está diferente. Jesus foi evangelizar só uma mulher. Depois dessa mulher, os samaritanos souberam, depois toda a cidade e muitos samaritanos se converteu. Por causa de quem? Da primeira mulher chamada samaritana. E tem gente que não entende, né, irmão, o ministério, né, que Jesus dá para as mulheres, né? Você vai ver na Bíblia quem foi que viu Jesus ressuscitado? As mulheres. Quem cooperava no ministério de Jesus em Lucas capítulo 8? As mulheres. Quem salvou Israel da garra do inimigo? Jael, uma mulher que nem tinha história, porque Deus entregou ela para Débora e para um abençoado, que agora me esqueci o nome dele. Ele disse: não, é Baraque, não sei agora se é Baraque o nome do homem. Ele não vai para a guerra. Aí Deus coloca o inimigo de Israel na mão de quem? De Jael. Aí Jael, sabendo que ele é um procurado da justiça israelense, cai na tenda de Jael. Aí Jael pega uma arma e mata o inimigo de Israel. E a mulher fica em toda a Bíblia como a mulher que deu a vitória a Israel. Homem, Deus quer te usar, mas se tu não quiser, Ele vai usar as mulheres. Pega aí, mulheres, vai, dá glória. Se a gente, homem, cruzar as pernas, aleluia, e ficar parado, Deus vai usar as mulheres. Deus vai usar as mulheres. Deus usou quem para salvar os espias de Josué? Não foi uma mulher? Não foi uma mulher ou não foi uma mulher? Chamada Raabe, né? Tem gente que fala mal de Raabe que não acaba. Raabe prostituta, Raabe mulher da vida, Raabe do bordel. Lava a tua boca, porque Raabe
se torna israelita depois. Raabe casa com Salmão. E ela recebe o direito, ela sai da imigração e recebe ali o nome dado pela justiça de Israel, cidadã israelense. Não brinca não. Não brinca não, que Deus pega o que não presta para ti, mas presta para ele. Tu olha para alguém, não presta, aí Deus vai lá, pega Raabe, casa com Salmão, aí vem Obed, aí vem Jessé, aí vem Davi e vem Jesus Cristo depois. Não brinca não, o que não presta para ti, presta para Jesus. Você não pode dizer, não tem jeito, aquele miserável, aquela desgraçada não tem jeito. Você pode até usar esses verbos de palavra, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Repete comigo, aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem uma música do cantor do Brega, que está enterrado aqui no Santo Amaro, aqui do Recife, que ele pecava tanto que ele dizia, e sou até maior que Deus. Isso é mentira, miserável. Tu nunca fosse maior do que Deus, Rossi, na tua vida. Nem no pecado tu fosse maior do que ele. Mas ele cantava. E era um prazer, e sou até maior que Deus, e bem maior que Deus eu sou, maior que Deus só em pecado, porque Deus nunca pecou. Eu disse, a música é bonita, mas a letra está errada. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem ninguém maior do que Deus. Não tem pecado maior do que Deus. Tem jeito. Tem perdão para adultério, tem perdão para fornicação, tem perdão para prostituição. Tem perdão, irmão, para todo pecado. Só não tem para blasfêmia. E só blasfema contra o Espírito Santo quem conhece a Bíblia também. Quem não conhece não vai blasfemar contra ele. E quando Pedro está no Atos 2, Atos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desce. O povo está falando mistério. Aí alguém diz, olha, esses homens, uma hora dessa, estão todos embriagados. Aí Pedro diz, não, ninguém está bêbado aqui não. Isso aqui está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. E diz o Senhor, naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os mancebos terão visão, os gestos sonharão. Naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E darei sinal na terra e no céu. Eita, sangue, fogo, saraiva. Pedro, aquele que os discípulos queriam que Jesus o rejeitasse, ele abre a boca no cenáculo e diz, olha, o que está acontecendo com esse povo é o poder de Deus. Irmão, alguém tem que defender a bandeira do Evangelho. Você não defende seu patrimônio? Não depende das coisas que você comprou? Pedro defendeu, não, peraí, alguém tem que falar. Ah, não, mas deixa com Deus. Que deixar com Deus o quê, rapaz? E tu não é autoridade para resolver problema, não? Tem problema que você entregou tanto na mão de Deus que até hoje está e não foi resolvido. Porque tem coisa que não é Deus que faz, é nós. Para aquele que tem inteligência, sabedoria, foi para quê? Para ele fazer tudo? Diga, a mulher samaritana e os seus irmãos foram perdoados por Jesus Cristo, porque anda abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Salvou ela, Jesus salvou a mulher adúltera, Deus salvou Raabe, Deus salvou tanta gente, irmão, até a mulher pecadora. Sabe que a mulher pecadora que entrou na casa de Simeão? Lembra dessa mulher? Capítulo 7 de Lucas e versículo 36. Outra mulher. Deus quer falar com as mulheres aqui hoje. Alguém vai te respeitar a partir dessa mensagem.
alguém vai te valorizar não só como a minha esposa, como minha mulher, mas como filha e serva de Deus. A mulher sábia, ela sabe edificar sua casa, ela sabe o papel dentro da casa, mas nós maridos não podemos esconder que ela tem um segredo com Deus e um mistério com Deus. Eu sei que quem manda na igreja é Deus, quem manda na igreja é Jesus, e o pastor presidente é liderado pelo Espírito Santo para governar, mas a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Está escrito. Mas não é para fazer tudo que tu acha que tem que fazer com a mulher. Tem limite dentro da Bíblia. Respeita a tua mulher. Respeita segundo as doutrinas sacrossantas do apóstolo Paulo, dada pela revelação do Espírito. E para a gente já chegar na conclusão de alguns minutos que eu já tenho, Jesus quebra uma grande barreira religiosa. Uma grande barreira religiosa hoje está sendo quebrada. Quem não falava com você vai falar. Quem não lhe cumprimentava vai lhe cumprimentar. Quem abaixava a cabeça vai levantar para te ver. Quem via você e não cumprimentava vai ter que parar para te cumprimentar. Porque Jesus vai mostrar que você tem o mesmo valor que ela tem. Que ele tem o mesmo valor que você tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Todos nós vamos entrar dentro de um paletó de madeira. Se Jesus não nos arrebatar, nós vamos, aleluia, descer 7 palmos de terra. E vamos ser igual ali, ó. Ali no cemitério todo mundo é igual, é ou não é? Você olha ali, hoje foi ele, amanhã vai ser eu. Tomara a Deus que ninguém, morra, seja todos arrebatados. Tomara a Deus. Mas entenda, você não é maior do que ninguém. A mulher samaritana entendeu o propósito de Deus. Jesus mudou a história dela. Ficamos de pé para a gente orar. Já deu meu horário já. Meu pastor me deu até esse horário. E eu quero obedecer para poder voltar de novo. Porque eu já conheço o pastor Luiz Tavares há alguns anos, irmão. Não é que agora que eu conheço esse nobre homem de Deus. Tem uns anos. Demora um vir, mas nós temos uma aliança. Eu quero dizer que Deus tem cuidado dessa igreja, viu, pastor? Já saiu gente, está saindo gente, se rebeliaram gente, vai se rebeliar gente, mas Deus vai trazer uma remessa de gente nova para congregar nessa igreja. Não adianta ninguém vir para querer mudar a doutrina dessa igreja. Vai ficar aqui só quem Deus quer nessa igreja. Aqui já tem gente que já manda. Ninguém vai vir para mandar mais não, irmão. Aqui já tem autoridade de Deus para fazer a obra. Mas o Senhor está dizendo para ti nessa noite: meu filho, eu sei o empenho e o desejo do teu coração pelo evangelho nessa cidade. E em outra cidade que tem as igrejas filiais. Mas Deus sabe da batalha travada que o Senhor e toda a equipe ministerial tem travado nesse estado de Pernambuco. Mas a mão de Deus está contigo na terra e a tua saúde tem sido até afetada. Mas na tua saúde Jesus coloca a mão, te dá livramento no coração, desentope veia, te dá a anestesia, te dá livramento na pressão. Eu não sei que tipo de pílulas o Senhor toma, nunca perguntei, mas eu quero lhe dizer que Jesus tem lhe dado livramento na pressão alta. Deus tem colocado a sua saúde em dias. É claro que o Senhor tem e deve ter um médico particular para se consultar. É claro que tem e deve ter. Mas independente deles ou não, Jesus tem sido o teu médico especialista. Alei para mandore que mandubre mentre afar. Ninguém mexe no tesouro de Deus. Ninguém toca. Ninguém bagunça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para administrar. A lei para amando e a sé. Tu já desse muita oportunidade a muitos obreiros, a muitos casais, a muitas famílias, mas muito abriram mão, jogaram fora e te traíram pelas costas. A lei para amando e a sé, que como dobremente a fá. Tu não vai ungir mais ninguém pela aparência ou com dó, pena porque alguém está atrasado no ministério.
ministério. Vai ter que ficar sentado na cadeira, na poltrona, no banco. Se quer ser reconhecido, vai ter que passar pelo teste. Não vai chegar já cuspindo fogo e arrotando brasa, não. Vai ter que passar pela prova do teste. Aí o Senhor abre mão, dá confiança, e aí o que é que acontece? Te trai pelas costas. E tem famílias que não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Olha, eu estou arrependido, meu pastor. É cobra. É os filhos de Corá, é os filhos de Abirão, é o filho de Dotã. É cobra. É contendeiros. É confuseiros. É uma congregação dentro da congregação de Moisés. Alguém tem que falar. Chega, meu pastor, que pastor coisa nenhuma. Cobra, víbora, serpente. É Deus que cuida de você, Ele lhe sustenta. Vocês estão pensando que é brincadeira, é? Ser pastor presidente? Tem filho de pastor que está doente, irmão, porque vê tanto sofrimento do pai. O pai chega em casa, conta tudo, ele escuta. Eu não quero ser pastor nunca. Nunca vou ser pastora. Não, porque fala todo o problema que acontece na igreja. E os adolescentes só absorvendo. E é guerra para todo lado. Não é brincadeira não, a coisa é séria. Tem famílias doentes, tem filhos dos pastores doentes, que vê tantas coisas que fazem com os pais. Mas vão crescer, né? Quando tiver uma idade que a mãe e o pai não podem segurar mais, vai dizer, olha, estou fora. Quando tiver de menor, aí obedece. Quando chegar a 18, 20, já adulto, aí mamãe, papai, sinto muito. Esse é meu caminho agora. Por quê? Porque nunca viram o pai e a mãe de verdade receber um abraço de gente verdadeira. Tem gente boa em todo lugar, irmãos. Todo lugar tem obreiro bom. Tem gente boa em todo lugar. Mas também tem muita cobra, muita serpente, escorpião. Tem muita gente que está perto da gente por interesse. Quando eu estava aqui no campo do Recife, como dirigente da campanha evangelizadora do Curado 2, que eu fui do campo do Recife, rapaz, o que eu tanto ouvi na minha cabeça não foi brincadeira. Eu era chamado de bajulador. Olha, tentaram me matar nesse Pernambuco. Jesus disse, não, eu vou te levar para São Paulo. Foi aonde eu me salvei, senão eu estava morto nesse Pernambuco também. Tem hora que Jesus leva a gente para nos dar livramento. E hoje, quando eu volto, alguém tem que me engolir como pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo. Me engole agora. Porque Deus faz. Isso não é prepotência não, nem soberba. É porque alguém vai saber o teu chamado e teu ministério. Ninguém vê o que tu passa nas escaladas da noite. Você paga um preço e Deus está vendo. Se prepare, pastor. Vai ter um crescimento maior aqui de almas. De almas. Não é porque eu vi muita poltrona vazia, não. Mas essa igreja está orando para Deus trazer pessoas não crentes para ser formado com o padrão da igreja. Não vim de outras igrejas com os pensamentos errados, não. Deus vai fazer algo, um renovo nessa igreja. Um despertamento. Até o que está escondido vai ser revelado, pastor, viu? Não adianta. Acã foi dito, não traga nada dessa nação, dessa terra. Aí alguém foi lá, trouxe um objeto e colocou na tenda. Josué disse, tem uma anátema no meio de nós. Tem uma maldição no nosso meio. E precisa ser tirada a maldição. Quando tirou a anátema, prosperar. Essa igreja tem prosperado, vai prosperar, e não vai ser eu, nem você, nem ninguém que vai impedir a obra de Deus. Se a gente se tornar inimigo da obra de Deus, Deus vai nos matar. Deus vai nos matar se tornarmos inimigos da obra. Tem almas precisando de Jesus nesse grande Recife.
E Deus quer usar você aqui, na DGR, para ser canal de bênção. Recebe essa palavra, anjo da igreja. Saúde. Saúde nas perninhas, cansada já. Saúde nas rótulas do joelho, nas pernas, nas panturrilhas. Saúde. O Senhor sabe que eu não converso com o Senhor. O Senhor é o homem ocupado. Não ficamos pendurados no telefone. Eu nunca lhe ligo para perguntar da sua obra e da sua igreja. Mas Deus está contigo e com os verdadeiros obreiros que soma do seu lado. Levanta a mão e diga: Deus falou. Eu gostando ou não, diga. Se tu gostar, ele vai falar. Se tu não gostar, ele vai falar do mesmo jeito. Amém? Toma os vossos assentos, por favor. Pode tomar os vossos assentos. Deus abençoe. Pastor Luiz Tavares, missionária Sandra, obrigado pelo carinho. Aos obreiros que oraram aqui por mim, intercederam para Deus me usar. Minha esposa que está comigo. Somente um pedido eu vou fazer para vocês. Lá no final, vamos ter algumas bíblias. Dessas aqui, branca, preta, marrom, tá bom? King James. Quem quiser abençoar o nosso ministério, tá bom? Leva uma Bíblia, nos abençoe e Deus vai continuar te abençoando. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé. Nós vamos agradecer. Deus continue abençoando, pastor José Belo.